Essa escola tem um objetivo de promover estudos associados com o avanço da proteômica baseada em espectrometria de massas. Então nós trazemos esses estudantes para mostrar para eles como a proteômica aplicada à espectrometria de massas tem avançado nos últimos anos. Nós convidamos profissionais extremamente competentes nas áreas de atuação. Então nós vamos cobrir, por exemplo, proteômica clínica, proteômica espacial, estrutural, proteômica baseada em alvos, métodos estatísticos e computacionais aplicados para análise de dados proteômicos, análise de genômica, entre outras abordagens que serão utilizadas nessa escola. E com isso resume o aspecto multidisciplinar da aplicação da proteômica baseada em espectrometria de massas, bem como a diversidade de aplicações que essa técnica permite termos. Foi um apoio conjunto para a realização da Escola São Paulo de proteômica baseada em espectrometria de massas. Nós aplicamos a FAPESP o projeto e recebemos 282 inscrições. Desses inscritos, 90 foram selecionados, 45 são do Brasil e 45 são de fora. Dentre os brasileiros, nós cobrimos 16 estados do Brasil e entre os internacionais nós cobrimos 28 países com 65 instituições internacionais. Nós buscamos palestrantes que estão trabalhando na fronteira do conhecimento. Então, nós buscamos, por exemplo, a Catherine para falar de proteômica estrutural, desses palestrantes internacionais. Entre os palestrantes nacionais, a Catherine vai falar sobre proteômica espacial. Em termos de localização de proteínas, estratégias de localização de proteína e busca de parceiros de interação em diversos modelos biológicos. Já o professor Martin Larsen, ele vem falar de uma área da proteômica bem específica, que é associado com modificações pós-funcionais em proteínas, principalmente a glicosilação. O professor David vem falar de proteômica estrutural. O professor Oliver vem falar de peptidômica e estratégia de análise de peptídeos com e sem marcação. A técnica é conhecida como TAILS. O que mais? O professor Europe vem falar de métodos computacionais para análise de dados. A análise proteômica gera uma quantidade de dados muito grande. O professor Europe vem falar de estratégia de análise de dados, desde a obtenção desse dado com controle de qualidade até a análise após a corrida nos espectromas de massa. A proteômica baseada em espectrometria de massas, ela busca identificar e quantificar proteínas. Essas proteínas, elas podem estar em misturas bem complexas de várias proteínas juntas, como que elas podem estar em misturas simples. A estratégia de desenvolvimento, identificação e quantificação dessa proteína depende muito do projeto. Por exemplo, você gostaria de identificar essas proteínas numa mistura complexa, você gostaria de entender a sinalização dessas proteínas, então você vai identificar os parceiros de interação dessas proteínas. Você quer entender a sinalização em termos de modificação pós-traducional, também você pode definir qual tipo de modificação, onde essa modificação pós-traducional está localizada. Você pode, por exemplo, também saber se essa proteína, em termos de quantidade, ela está correlacionada com o aspecto clínico do paciente. Então você monitora proteínas específicas, chamada proteômica baseada em alvos. Você pode, por exemplo, querer entender qual que é a interface de interação entre essas proteínas, então você consegue utilizar a proteômica estrutural para entender essa interface de interação. Então, como você percebe, nós temos várias aplicações da proteômica e muito mais do que eu falei, com o objetivo de entender esse complexo dinâmico de interação proteína-proteína e sinalização que a proteína exerce em diversos modelos biológicos. Então, por que é importante estudar as proteínas, né? A proteína, ela traduz uma resposta biológica. Então, por meio da proteína, ela exerce uma sinalização dentro da célula, por exemplo, que vai resultar em algum efeito. Seja, por exemplo, um efeito fisiológico, seja, por exemplo, um efeito patológico. Então, a proteína é extremamente importante porque ela ajuda a traduzir essa resposta da célula. E a interação de proteína com proteína faz também permitir uma comunicação entre células.